Esses números, Ivani, eles são relevantes e para que as pessoas tenham ideia, uma coisa que a Ivani sugeriu para vocês entenderem, por exemplo, uma latinha de Red Bull de 250 ml, ela tem mais ou menos 80 miligramas de cafeína. Então, a gente falou aqui num consumo de por volta de 37 miligramas por dia, em média. Então, numa latinha, você mais do que dobra esse consumo da sua criança, tá? Então, assim, vejam, isso é muito relevante. Muito relevante Imagina o cara mesmo. que leva uma latinha dessa na escola. Tá na Carolina, escola. As cantinas são proibidas de vender, né? Ah, Provavelmente não sei, sim. né? Eu não sei. Olha, eu acho que assim, o principal ponto de apoio, de alerta dessas bebidas, sem dúvida nenhuma, é a cafeína e também tem o guaraná junto. Então, Sim. apesar do guaraná não ocupar necessariamente o receptor de adenosina, mas o guaraná, ele tem um potencial de ação muito maior. Então, 1 grama de guaraná equivale a aproximadamente 40 miligramas de cafeína. Então, quando eu associo as duas coisas, eu tenho mais um efeito estimulante. Eu tenho uma piora ainda maior na minha capacidade de relaxar, de dormir. Então, vejam que está tudo errado, gente. Está tudo errado. Usar bebida estimulante para criança está tudo errado. Claro que eles vendem, então, a composição também de eletrólitos. Então, é legal porque a gente repõe eletrólitos. Eles falam dos aminoácidos, né, que melhora o músculo, isso realmente está ali. Mas não é isso que a gente tem que se fixar ou que olhar para justificar o benefício da utilização da bebida, certo? Não justifica a gente usar essa bebida. Um outro ponto que se fala muito, Ivani, é que eu estou numa criança, o olhar pediátrico do ebiatra, é que eu tenho, inclusive, efeitos prejudiciais para os dentes. Ah, então, sim, essas bebidas porque são todas açucaradas. É, lógico, é o que você estava falando. Tem lá carboidrato, Exato. açúcar, tem açúcar, né, gente? Exatamente. É claro, você fica bebendo aquilo em vez de beber água. Lógico, nós já falamos isso naquele nosso episódio que falava sobre a saúde bucal. É exatamente sobre isso que a gente falava. Muda totalmente o pH Exato. e favorece você ter cárie. Exatamente. Certo, E eu já escutei gente falando assim, mas eu nem tomo pela energia, que eu gosto do gosto. Porque é doce. É. É isso mesmo. Lógico. Só que você tem que pensar o que está ali dentro, Gu. É muito importante isso, certo? E por que a gente fala nesse episódio da importância? Não é só para o pai e para a mãe. Para os pediatras que nos ouvem, isso é recomendado para que o pediatra ativamente, e o ebiatra, procure no momento da avaliação do paciente, o consumo dessas bebidas. Se a pergunta não for ativa, isso não vai aparecer. Então, a recomendação desses relatórios, inclusive, diz, você que cuida, você que está na linha de frente, pergunte para o seu adolescente, para sua criança, se eles consomem. Pergunta para o pai e para a mãe. Porque, às vezes, é desinformação. Claro. A criança pede, o pai compra e não tem noção do risco que ele está expondo o filho Não, a e partir você da vê, exposição. né? Quando você vai ao supermercado, gente, tem muita bebida energética, tem muita, gente. Se não De tudo tivesse, que é cor. de tudo que é cor, de tudo quanto é latinha, com um monte de desenhos bonitinhos, né? Uma coisa meio, parece meio assim, Compre. moderna. Resultado, porque tem o apelo justamente para o adolescente. Agora, gente, pelo amor de Deus, as pessoas têm que entender, saber do que se trata, o que faz, qual é o grande perigo e abolir isso aí.